se repetir na conversa de hoje, e também para justificar como se fosse um parênteses do que seria a aula da semana que vem, que eu terminei de confeccionar ela entre sexta e sábado, e ela já está com link lá no Moodle para vocês, né? Então, de uma certa forma, escutando o que nós vamos conversar hoje, aquilo também entra como um parênteses em algum sentido aqui do que nós vamos conversar. Bom, tem uma pergunta para toda essa questão dessas transições que ela tem um caráter prático interessante, né? Que é um problema que está, de alguma forma, solucionado por uma normalização para ensaio de dureza, mas a pergunta que sempre se fez, né, inclusive para versões anteriores da norma que usa penetradores esféricos, né, como Brinell e Rockwell B, quantas vezes mais duro precisa ser o material dessa esfera do que o material que está sendo ensaiado, né? Então, essa é uma questão de que a gente deseja manter o mínimo de deformação, ou seja, imputar o máximo de rigidez para quem está oferecendo esforço, né? E, por outro lado, deformar plasticamente e garantir essa deformação plástica para o material que está sendo ensaiado, né? Então, foi feita uma análise disso com um pouco mais de detalhe no final da década de 50, por um pesquisador extremamente renomado para a parte de ensaio de dureza. É bem provável que ele seja o mais reconhecido aí na história desse ensaio, que é o David Tabor, né? Então, o Tabor, ele forneceu uma análise bem simples aí, como resposta para esse problema. A gente vai dar uma olhada nisso. Nós vamos repetir um pouquinho aqui a questão do limite elástico, né, só para reforçar aí o que já foi conversado, e a ideia do que vocês estão trabalhando na lista de exercícios, né, então está dentro desse contexto, dessa pergunta, e aí finalmente nós vamos passar por uma parte que é o chamado limite, o regime de plasticidade plena, né, Full Plasticity Regime, com seus relativos efeitos e, na verdade, como determinar aí a entrada nesse regime. E por uma questão de curiosidade, né, se a gente avançasse um pouco mais além desse regime, nós teríamos as chamadas grandes deformações, que são modeladas basicamente por elementos finitos, né, e a gente tem alguns efeitos interessantes aí que também podem ser analisados, né, mas de que, de alguma forma, eles também estão contemplados dentro da caracterização desse regime de plasticidade total, né. Então, vejam que a gente tem um conteúdo, de fato, aí, bastante extenso. Bom, o que acontece? Acontece o seguinte, né, o Tabor, ele tem uma experiência aí com números reais, né, medindo aproximadamente qual que é o raio de contato, né, num carregamento esférico, né, então aparece ali valores aproximados de A minúsculo em milímetros, né, numa escala que está ali por cima, que é resultante de ter colocado uma força W em quilograma-força, né, nesse caso aí variando em ordens de grandeza, né, está na escala logarítmica, né, 1, 10, 100 até 1000, né, e alguns pontos experimentais, e mostrando, então, qual que é a variação da pressão média resultante desse contato, que aí está com P minúsculo, e quantas vezes essa pressão vale
em relação à tensão de escoamento do material. Essa pressão média, né? Então, o que acontece, né? Nós temos aí para um determinado valor e para uma relação que aí está num certo arredondamento, né? 1,1, é o limite de deformação elástica, né? Que está confinado para uma posição específica e para uma ordem também de pressão específica, né? De magnitude. Isso corresponde aí para um material com um determinado coeficiente de Poisson a essa relação de 1,1. Então, portanto, é o máximo ali se nós não desejamos que o material experimente nenhuma deformação plástica. E aí se começa a aumentar, então, o valor dessa área de contato para vários pontos, mas, de fato, o crescimento desse volume deformado plasticamente não é pleno, né? Não é toda a região em volta de um certo volume que está experimentando deformação plástica, o que só vai acontecer a partir de um determinado valor, que, segundo o Tabor, é de 2,8, né, para que se alcance, então, uma plasticidade completa, né. Fisicamente, isso não é muito simples de visualizar, né, é como se a gente tivesse um pequeno pontinho e depois crescesse um bojo até atingir a superfície, quer dizer, toda a área em volta ficar plenamente plastificada. Mas aí a gente tem, então, 3 regiões com uma definição muito precisa, digamos, né, do que está acontecendo, né? Deformação elástica pura, numa certa região, né, abaixo da pressão de 1,1 vezes a tensão de escoamento, e plasticidade pura acima de uma pressão que é 2,8 vezes maior do que a tensão de escoamento, e uma região intermediária, né, que tem tanto elasticidade quanto plasticidade. Bom, o que o Tabor pensou, né? Ele pensou o seguinte, num ensaio, se deseja, então, que um corpo experimente somente deformação elástica e o outro somente deformação plástica, né? Então, se a gente tiver uma esfera representada aí pela letra B e um material metálico representado pela letra M, né? Essa esfera B se deseja que ela não deforme em nada plasticamente, ao passo que o metal vai experimentar essa plasticidade total, justamente se essa área toda chorada aqui, ó, que está em volta, né, quer dizer, essa aqui é uma área que já cresceu de tamanho, toda essa região deformada plasticamente aqui, a partir de um determinado ponto, né. Então, essa aqui já é uma representação final de como essa região plástica cresceu, inclusive atingiu a superfície, criou um contorno aqui plastificado, né? Então, o que acontece, né? Se a pressão média, aqui representado pela letra M do metal, for aproximadamente 2,8 a tensão de escoamento desse metal, né? Esse valor aqui tem que ser superior à pressão que estaria imposta por uma reação à esfera, né, que vai estar confinada para uma pressão equivalente de 1,1, né, vezes a tensão de escoamento. Então, uma pressão maior do que a outra, e aí invertendo essa relação aqui, né, nós teríamos que a tensão de escoamento do metal tem que ser superior a um determinado valor, né, na verdade não é superior, mas por equivalência sim, e por equivalência, então, significa que a pressão média observada na parte metálica tem que superar um certo valor da pressão observada na esfera, né. As questões que se coloca aqui é justamente voltar a questionar, né, ok, achamos um valor ali de 2,4, né, de 0,4, significa que
essa esfera, então, tem que ser 2,5 vezes mais dura, né? Se a pressão média é equivalente à dureza, significa que essa esfera tem que ser pelo menos 2,5 vezes mais dura do que o material que está sendo ensaiado, né? E o que a gente pode se perguntar, né? Se pode se perguntar a respeito de como que esse 1,1 é encontrado e a mesma questão para o limite superior, né? Por que 2,8 é encontrado, em que condições todas essas respostas aí são válidas, né? Muito bem. Então, essas figuras aqui, elas acabam representando aí o que a gente já discutiu, né? Naquela primeira videoaula, nós temos uma distribuição de pressão elástica, né? Ao longo de um contato, a gente tem uma pressão máxima posicionada num ponto, né? E uma pressão média, que está indicada aqui com P barra, que tem uma relação aqui, né? Com essa pressão máxima para um determinado raio de contato, né? Se a gente tiver um material com Poisson de 0,3, fixando isso, né, por conta das variações que são possíveis com Poisson, nós vamos encontrar um ponto de máxima tensão de cisalhamento, né, abaixo da superfície, e linhas de isotensão para cada região, né, que na verdade são um produto, no sentido do volume, dessa distribuição que parece um cotovelo aqui, mostrado no lado direito, né, onde a gente tem, então, a relação de profundidade para o eixo que está indo para baixo aqui, como se fosse Z, né, então, profundidade C, quantas vezes ela é maior que o raio de contato, e quantas vezes essa distribuição de tensão aqui vale em relação à pressão média, né, que no caso seria tal por pressão, né. Num determinado sentido do escoamento, para identificar esse valor desse ponto aqui, né, que está acontecendo a 0,468 vezes essa relação, né, portanto, se a gente aplicar um critério aqui para converter o cisalhamento em escoamento, a gente tem y dividido por 2 e, lógico, né, a relação que deu o resultado aqui para o valor de pressão, para essa pressão valer 1,07 vezes a tensão de escoamento. Contudo, né, aquele 0,468 que apareceu no slide anterior, que na verdade está expresso em função da pressão média, né, ele poderia ser também expresso em função da pressão máxima, que aqui é P0, ele tem essa variação em posição, né, em posição, que está agora não está mais na vertical, né, é como se a gente tivesse pego aquele cotovelo e girado aqui 90 graus. Então, como que a posição de máxima tensão tem uma variação, né, está se afastando da superfície à medida que o Poisson aumenta de valor, e também a magnitude, né, ela está reduzindo, né, à medida que se afasta da superfície, né, essa relação também diminui de valor substancialmente ali, quando a gente se aproxima de um Poisson de 0,5, né? Então, a gente já sabia que essa distribuição de tensões, ela é sensível em alguma escala ao coeficiente de Poisson. Essa sensibilidade foi introduzida por diversos trabalhos, né? Eu trouxe aqui apenas 2, mas eu fiz inclusive um artigo que foi publicado na Journal of Tribology. Existem 5 modelos na literatura, com as suas pequenas respectivas diferenças aí,
Quer dizer, mais 3 modelos, além desses 2 que estão apresentados aqui, que inclusive são em anos muito próximos, né, para considerar este efeito aqui, né. Mas por que eu coloquei só esses 2 aqui? Para a gente ter um fator de comparação, porque essas funções aqui, uma função é linear e outra função é exponencial, né? Mas será que elas são tão diferentes assim? Então, forçando valores aqui de Poisson, né, de 0,2 até 0,5, tem algumas diferenças, né? Então, o modelo de 2005 que está com os quadrados pretos e o modelo de 2006, né, que é o modelo linear, com as bolinhas brancas, né? Então, tem alguns pontos aqui que tem alguma diferença, alguns pontos têm uma grande coincidência, né? Quer dizer, o quadradinho cai dentro da bolinha ali, e em alguns casos tem uma sutil diferença entre usar um modelo e outro, né? Então, isso também é importante aí ter sido reportado em algum momento, né? Muito bem, então a gente usa aí um parâmetro de controle para determinar essa relação com a dureza. A gente vai ver que esse indicador lambda aqui, ele vai se repetir ao longo do tempo, né? E esse número aqui, 4/3 de π, né? Ele é um número específico, mais uma vez, para um Poisson específico, né? Quer dizer, esse indicador aqui, ser demonstrável para isso, é mais uma vez restrito aí para essa questão do Poisson ser conhecido, né? Uma questão que está na lista de exercícios de vocês, né, que eu acho interessante, é justamente prever essas variações que a gente tem entre os possíveis ensaios, e por isso que eu estou colocando as propriedades reais para se ter sensibilidade ali com a questão da deformação da parte onde a força está sendo aplicada, né, ou para o metal duro, ou para um material diamantado, que acaba sendo muito comum aí também nos ensaios de dureza, mas que tem um módulo 2 vezes maior do que metal duro e um Poisson bem menor, né? Como que aplicando esse conjunto de equações aí, a gente poderia ver aí essa diferença. Então, essa diferença está expressa aí nos exercícios da lista aí para vocês trabalharem, né? Mas, enfim, isso aqui é só mais uma revisão, né, do que a gente já tinha olhado com maior detalhe, né? Seja para um caso específico ou para o Poisson aberto. Na videoaula, a gente chega ali em 3 formas de expressar esse resultado final aqui. Não somente o 1,1, 1,07, né? Bom, nosso problema agora é o outro lado, né? O lado, então, daquele limite que diz respeito aí à total plasticidade, né? Então, para isso, aquele fator, a relação entre a pressão média, que acaba sendo uma expressão da dureza, e a tensão de escoamento, né? Ele é definido como um fator de constrição, né? Constraint factor, em inglês, é esse o termo aí que aparece quando a gente quer trabalhar esse assunto, né? Quantas vezes a pressão média vale em relação à tensão de escoamento, e a constância desse valor é a lógica para aplicação de um ensaio de dureza com carga relativamente alta, né? Muito bem, mas tem uma série de abordagens aí para a gente encontrar este valor, né?
Existem 3 abordagens, 2 derivadas da teoria da plasticidade, uma que leva em conta o limite, né, o contorno lá na distribuição de tensões da parte elástica, né, que foi trabalhada num artigo muito específico aí de 1970. E depois nós temos efeitos das propriedades dos materiais, né, basicamente aí o encruamento e depois o efeito que é a transição entre o elastoplástico, que é determinada aí pela razão entre o módulo e a tensão de escoamento. E existem valores, né, que são discutidos na literatura para que se de fato se avance aí nesse regime de deformação total, que como a gente viu no primeiro slide, lá para um caso específico, né, tem um valor aqui de carga que equivale a uma certa área de contato para um determinado material, mas isso é expresso em função desse parâmetro de controle, né, que leva em conta as relações geométricas aí do problema e mais as propriedades do material. Então, tem vários limites aí determinados pela literatura. A gente vai ver alguns aqui, para vocês perceberem como eles são ainda conflitantes, sendo derivados aí pela técnica de elementos finitos. Então, a gente vai ver cada um dos casos, né, os 3 primeiros aqui como se fosse casos de obtenção direta desse valor, e depois essa discussão em função das propriedades do material, o que acaba dando essa noção de que essa transição elastoplástica, ela de fato é determinante para essa entrada nesse regime de plasticidade total. Então, assim, tem muita coisa para discutir em volta desse fator. As soluções analíticas, que são as 2 primeiras, elas são restritas, né, a poucas técnicas que ainda são usadas para os projetos de conformação mecânica, e aí cada vez mais se precisa das técnicas mais modernas para conversar, né, sobre como seria esse fator. Logicamente, há uma possibilidade real, e esse aqui talvez seja o trabalho mais amplo que eu conheça, né? Vai ter trabalho para essa relação entre dureza, que era antes, né, vista lá do ponto de vista do ensaio esférico, né, o resultado da pressão média, e as tensões do material via ensaio de tração, né? Então, todo mundo tem direito a pegar um conjunto de materiais que está sendo estudado, né, e fazer os ensaios de tração e fazer os ensaios de dureza e ver qual é a correlação, né? Então, esse trabalho de 2008, como eu falei, talvez o trabalho que eu conheça que tem a maior compilação de pontos de um mesmo material, quer dizer, só aços, né? Só estava preocupado com aço. Tem outros trabalhos na literatura, o sujeito vai lá e diz assim, estou preocupado só com alumínio, estou preocupado só com cobre, e aí vai reproduzindo essa ideia para aquele conjunto específico de materiais. Então, assim, a gente pode sair da ideia das expressões analíticas ou das expressões numéricas e trabalhar do ponto de vista das correlações empíricas, né? Então, esse empirismo aqui acaba confirmando aquele número que o Tabor colocou, que afinal de contas também foi um empírico, né? Ele não colocou aquele valor lá de forma analítica, né? No final da década de 40 não tinha elementos finitos para fazer isso e as técnicas analíticas não foram trabalhadas propriamente por ele, né? Então perceba uma grande nuvem de pontos aqui, né? Que é um grande número de materiais. Na escala X, a dureza determinada na escala Vickers para esse monte de aço. Na parte A da figura, a tensão de escoamento e a melhor correlação encontrada, né, que dá um coeficiente aqui um coeficiente angular, que acaba, né, sendo a referência aí para esse fator de constrição de 2,8, quase 2,9, né, com a escala Vickers.
E também foi feito isso, né, já que o ensaio de tração está pronto, também para o limite de resistência, né, o Ultimate Tensile Strength que dá um valor, então, de correlação, o coeficiente angular de 3,7 para esse monte de material em várias condições aqui de resistência, né, vários aços com várias condições de resistência, então é uma compilação muitíssimo interessante, né, ele usou ali praticamente 20 referências para compilar todos esses dados só para aços, né, então trabalho aí com muito louvor aí do ponto de vista empírico, né, então nos devolve aqui o 2,9 de novo, de forma empírica, né. Mas, enfim, a primeira solução analítica que está disponível é uma solução usada pelo pessoal de conformação mecânica chamada de campos de linha de deslizamento, né? Essa técnica aqui, que é uma precursora dos elementos finitos, né? Ela usa um requisito, alguns requisitos, né? Mas ela usa um requisito de desenhar essa malha que está aqui embaixo, né, com os pontos C, M, D, N, E, né, S, F, T e G, tem um punção aqui de diâmetro D minúsculo, né, está sendo colocada uma carga nesse material onde essas linhas foram desenhadas. Existe um princípio que foi determinado por Henke, que a máxima tensão de cisalhamento K minúsculo, nesse caso aqui, ela é constante em relação à pressão, se a gente não tiver nenhum desvio associado a uma determinada linha. Então, a gente pode recalcular a pressão interna partindo de um ponto onde a gente tenha uma superfície livre, que é esse ponto mais à direita aqui, que está indicado por G1, né? Então, essa superfície livre tem a pressão igual ao valor, que é uma propriedade do material, né? É o escoamento em cisalhamento, né? Depois ele é convertido aqui. Seguindo aqui nessa direção de uma linha do tipo alfa, né? A gente vai alcançar um ponto aqui, por exemplo, o ponto T, né? Onde a gente vai ter um shift aqui entre T1 e S1 de menos π sobre 2, e depois nós vamos ter uma constância aqui entre S1 até E1, onde a gente vai ter um ponto aqui que está sob pressão, né? Então, a pressão calculada nesse ponto E1 aqui, ela é uma pressão que equivale a 2 vezes a propriedade do material em cisalhamento, multiplicado por 1 mais π sobre 2. Então, o resultado disso, né, novamente, aplicando que essa propriedade do material em cisalhamento é a propriedade em tração, y dividido por 2, a gente chega no valor de 2,57 para aquele ponto, né. Se nós tivéssemos aplicado aí o critério de Tresca, essa relação 2,57, na verdade, ela vai valer 2,96, que volta a ser o valor lá próximo de 3, né? 2,8, 2,9, 3, né? Então, orbita em torno desse valor, como era relativamente esperado, né? Essa relação depende da geometria, né? Aquilo foi feito para um punção, né? E se a gente tiver um cone aqui com determinado ângulo φ, alfa, aliás, né, a gente tem uma certa variação aqui que vai dar uma variação nessa relação K e pressão, né? P dividido por 2K, como está nessa figura aqui do lado, né? P sobre 2K variando de acordo com a variação do ângulo. Então, a gente sai lá do 2,57, a bolinha em azul que eu pintei aqui, ó, para 90 graus, né, como se fosse um punção plano, né. Aí, à medida que esse ângulo alfa, ele varia, né, para a mesma variação aqui, a gente tem uma certa variação também de P sobre 2K, né.
Puxa vida, começa a complicar, então, aí a questão tem sensibilidade geométrica, sim, né? Essa sensibilidade geométrica, como a gente vê nessa figura aqui de baixo, ó, que tem ângulo daquele cone, a gente tem pontos experimentais reais e tem uma certa relação numa linha achurada aqui, que era o resultado de uma solução analítica, né? A gente vê que esta relação do fator de constrição, experimentalmente, dependendo da geometria aqui, ela varia de um pouco mais do que 2 até chegar a um valor aí em torno de 3, né? Se esse fator é o fator C, olhando para a figura da direita, né, a gente tem mais uma vez como seria essa variação aqui em função de algum ângulo, esse ângulo θ aqui dessa figura aqui, eu marquei ele com com esse círculo vermelho, né? Então, a gente tem uma primeiro resultado aqui, que o fator de constrição, ele depende da geometria. Isso é uma conclusão, né, da literatura. Além disso, esse próprio trabalho aqui de 1970 já mostra que vai depender do encruamento, como nós vamos ver mais para frente, tem relações empíricas com o encruamento para determinar esse valor, e depende do atrito que aconteceria ali entre a esfera e o plano, que está desconsiderado aí para outros fatores, né? A segunda teoria puramente analítica que nós temos disponível, usado também com formação mecânica, é o teorema do limite superior, né? O que esse teorema propõe, né? Uma coisa muito interessante aqui também, né? De novo, como ele fizesse desenhos, né? O outro estava fazendo linhas supostas de deslizamento com material completamente deformado, né? Porque se aquela linha está experimentando a tensão máxima de cisalhamento, está supondo que ele já está naquele regime, né? Aqui é uma ideia não muito distante disso, né? Então, são blocos que se movimentariam, né? Novamente com punção aqui, vejo que a força F, com certo diâmetro desse punção, que está bem central aqui a esse plano, né? Ele vai empurrar numa certa dimensão, num certo deslocamento U, o material. E aí o que vai acontecer, né? Eu tenho que ter deslocamentos proporcionais dessa quantidade U para as laterais, né? Então, o que esse teorema propõe é justamente fazer essa divisão dessas regiões laterais, né, da região central, que já está dividida em 3 pedaços, e das regiões laterais, que a gente tem mais 2 pedaços, né? Quais que são os deslocamentos laterais, e aí, com isso, a gente tem, por conservação, né, quer dizer, eu tenho força vezes o deslocamento, que é uma quantidade de energia total, né, que é o que está na esquerda aqui da equação, eu preciso somar as forças e os deslocamentos em todos esses blocos, né? E a gente tem blocos de diferentes tipos aqui, né? Então, a gente tem, para cada um desses casos aqui, o deslocamento vezes a sua proporção, né? A área vezes, novamente aqui em cisalhamento, né? A propriedade do material em deformação, A vezes K, né? Então, eu tenho 2 bloquinhos ali que tem essa proporção, 2 bloquinhos com essa proporção e 4 bloquinhos com essa última proporção, faço o somatório de todos os casos aqui, né, e eu vou chegar no mesmo valor de 3 que a gente tinha anteriormente, né. Então, essa resolução aqui está no livro do Ashby, né, essa ideia dos bloquinhos aqui, só para vocês saberem também que isso era possível de determinar dessa forma aí. É só fazer os somatórios aqui, vocês vão ver que vai chegar na mesma proporção, né? Então, se a gente pegar o último caso aqui, é 4 dividido por 2, né? Então, a gente tem 2 área KU
que vai somar com 2 área KU, dá 4, né, no somatório dos dois anteriores. O primeiro aqui é raiz de 2 corta com raiz de 2, tem 2, né? Então, a gente tem aqui 6 vezes a área K e U, né? Corta U dos dois lados, força sobre área, esse K aqui converte para tensão de escoamento dividido por 2, né? Então, 6 vira 3, né? Então, tem um somatório de 6 blocos aí, né? Para aquele K aplicado, convertido cisalhamento em força normal, a gente acaba tendo a pressão igual a 3 vezes a tensão de escoamento por esse modelinho analítico bem simples aí de bloquinhos. E, finalmente, a última abordagem que a gente pode encontrar na literatura, né, de forma direta aí, sem usar simulações numéricas, né, é essa que foi proposta em 1970. O sujeito pegou essa distribuição que a gente tem, novamente aqui o material tem uma certa condição de Poisson, né, porque senão não teria essa distribuição, e ele pegou o limite elástico, né, então tem uma posição, uma profundidade específica aqui, em que ele conhece o contorno, né, o contorno elástico desse material, né, sobre um certo carregamento. Nessa determinada posição aqui, ela tem uma equivalência para uma certa relação de pressão na superfície, né? E usando essa relação de pressão na superfície, né, novamente, imaginando que a tensão de cisalhamento tem uma correspondência com o escoamento na direção normal, né, e que isso leve, então, a uma relação do escoamento com a pressão média, né, ele faz essa substituição, né, então, cisalhamento por pressão, escoamento por pressão, já dividido por 2, igual ao aquele valor do limite do contorno elástico, né, que é 0,177. E aí, colocando isso aqui, a gente acha o valor 2,82, que é o mesmo valor de antes, né, e ele ainda propõe uma certa correção em que faz com que esse valor transite de 2,8 até 3, tá? Então, vejam que conhecer esse limite aí também gera a possibilidade de encontrar esse valor em torno de 2,8 a 3, como são todos os casos, né? Muito bem. Então, o que nós vamos ver agora, né? Nós vamos ver alguma sequência que tem, o parênteses que tem aí dessa transição, né? Onde eu tento explicar um pouco o sentido dessa transição, que é modelar, né, esse crescimento dessa área sob deformação a partir do limite elástico, né, daquele contato atingido, né. Então, tem uma série de modelos que foram propostos na literatura desde 1964, né, esse é o primeiro reconhecido aí de Marsh, né, uma relação analítica aqui que está em achurado, e aí se fez vários desenvolvimentos por elementos finitos, como é esse caso aqui de 2003, se tem uma certa equação que relaciona, né, dureza com tensão de escoamento em função das propriedades que definem esse contorno elastoplástico, que é o módulo sob tensão de escoamento, né? Então, a gente percebe que quanto maior for essa relação, mais em direção esse fator vai, né, alcançando aqui o valor de 3, como se fosse um limite, né? Mas a gente tem algum conjunto de materiais, aqui tem variações de ordem de grandeza, né? Em que provavelmente as cerâmicas, elas têm esse fator de conversão menor do que o valor de conversão dos metais, né? E como provavelmente no projeto de vocês, a ideia é para reduzir o desgaste, aumentar a dureza, eventualmente usa uma cerâmica, né? É essa preocupação que eu tenho no projeto de usar um valor de conversão que seja razoável, né?
Então, certamente vocês vão encontrar a dureza de uma cerâmica, e se não prestar atenção nisso aqui, poderia usar, por exemplo, essa equação ou alguma outra disponível na literatura, né, para fazer a conversão de acordo com aquilo que é real, e não simplesmente pegar um número igual a 3 e usá-lo para um material cerâmico de forma indiscriminada. Então, do ponto de vista prático, é isso, né? É por isso que tem toda essa conversa aqui para poder executar o projeto. Bom, como é que eu sei que isso é verdade, né? Porque eu tenho cartas aqui que conseguem pegar muitas famílias de materiais que relacionam resistência com módulo, né? E eu consigo perceber aqui, nessas linhas de ISO, né? Onde já tem aqui a relação resistência por módulo, né? Então, eu tenho aqui marcado uma linha que é 0,1, né? Depois eu tenho uma outra linha aqui mais para cima, que é 10 a menos 2, né? A menos 3, quer dizer, em relação ao slide anterior, está ao contrário ali, né? Então, quando eu tenho 0,1, né, eu inverto esse valor, o outro 10 menos 2 seria o 100, né? Então, eu estou caminhando aqui na direção de uma linha, né, eu marquei aqui o 01, 02, 01, 001 e 0001, né, que é o 10 a menos 3, que é essa linha tracejada aqui, que vai alcançar o quê? Esse conjunto aqui que está marcado por materiais de engenharia, mas que, na verdade, quase todo esse conjunto aqui é composto por metais, né? Então, os metais, como é que eu consigo dizer que eles estão entre 10 ao quadrado e 10 ao cubo? Né? Porque eu estou vendo aqui que eles estão entre 10 a menos 2 e 10 a menos 3. E as cerâmicas, né, que estão para cá, né, estão lá no canto superior, uma enorme resistência, mesmo que determinada em compressão, lá no canto direito superior, né, dá para ver diamante, WC, né, tem ali cerâmicas de engenharia, elas estão entre o 0,1, portanto 10, e a próxima linha, né, tá vindo aqui, né, poderia até ter marcado em azul a continuação dela aqui, como tá lá no fim, né, não tem aqui, mas ela tá entre 10 e 10 ao quadrado, né, então vai empatar em algum caso com algum material metálico, novamente do ponto de vista, para ver que se eu tiver uma variação aqui, a minha conversão entre dureza e tensão de escoamento não vai ser a mesma, dependendo da natureza do material que seja considerado. Mais uma vez aqui, ó, eu apresento o resultado agora para um outro trabalho que tem essa relação, né? Outros dois trabalhos que não exatamente só esse aqui. Um trabalho de 2013, outro de 2014, né? Novamente E sobre Y, né? Uma referência ali que eu chamei de SK, né? Song Convopoulos, e uma MM, né? São dois indianos, o Megaligan e o Mayuruan. Então, eu tenho a curva do MM e a curva do modelo SK, né? Percebam que quando ela se aproxima aqui de 2,8, né, para um certo E sobre Y, que está se aproximando de 1000, que é o 10 ao cubo lá, né, bem tipicamente metal, eles vão convergindo as duas soluções, né? Mas as duas soluções, em se tratando de materiais com E sobre Y mais baixo, que é o caso de cerâmica, né, elas vão divergindo cada vez mais, né? Essas duas soluções, elas divergem mais para valores aí mais baixos, né? Novamente, então, o modelo que se adota pode dar resultados diferentes. Então, a gente tem lá aquela dependência com a geometria, que era a primeira, e agora uma dependência com a natureza elastoplástica do material, que tem a ver com o limite, que a gente já vai ver em seguida, para a entrada no campo plástico final, né? Então, tem alguém que tentou mapear tudo isso, né? Mostrando que o ângulo do penetrador
né, num certo mapa aqui de comportamento, né, e essa relação é sobre Y, ou ela dava um comportamento elástico, elastoplástico, ou finalmente rígido plástico, né, principalmente para o caso dos ácidos aqui, que tem E sobre Y maior do que 1000, né, provavelmente acima aqui do 1000, e aí podem ser modelados como rígido-plásticos, né, e se a gente considerar que isso aqui é o caso de um resultado de uma dureza Vickers, né, o ângulo é bem alto aqui, 136 graus, a gente tem, então, novamente essa aproximação do valor 3. E, finalmente, para toda essa conversa, não do caráter prático, mas daquilo que vai ser apresentado na próxima videoaula para vocês, né, que é uma aula que ficou um pouquinho menor até que a outra, ficou com 15 minutos, são recados rápidos ali dessa derivação. O que é C sobre A? Né? Então, A é o raio de contato e o C é o tamanho do contorno elastoplástico, né? Aquilo que define lá naquele bojo que é formado, né, eu vou aumentando aquela região plastificada, todo aquele diâmetro que vai aumentando é C, né? Então, vejam que se eu aumento o diâmetro dessa região cada vez mais plastificada, significa que eu vou aumentando o meu fator de constrição, como essa relação que está aparecendo aqui, que vocês vão identificar lá na videoaula que eu passei, né? Inclusive, esse artigo 2017, ele está lá no Moodle também, porque este modelo aqui, né, em que o fator é modelado por 2/3 mais 2 logarítmico de x, o que é x? É o tamanho desse contorno, né? É o modelo que eu acabo apresentando lá para vocês, né? Então, tem uma relação aqui logarítmica, né? 2 vezes logaritmo de c sobre a mais 0,6, né, que é 2/3, né, para vários pontos reais aqui. Então, esses autores russos aqui, eles conseguiram compilar uma série de materiais que acaba empiricamente demonstrando a validade dessa relação, né? Então, quando o tamanho vai aumentando, se a gente tem capacidade de aumentar mais ou menos esse tamanho, significa que a pressão média em relação à tensão de escoamento atinge um determinado valor antes ou depois, né? Quanto mais a gente amplia, eu preciso de um valor maior, que nesse caso aqui chega a ser até 4, né? Para alguns materiais ultrapassa 3 e para outros até abaixo de 1, né? Então tem essa amplitude aí na conversão, portanto não dá para aceitar qualquer conversão para qualquer caso, né? Para aquela pergunta lá que foi feita. Então, prestem atenção que a videoaula é um parênteses para este slide especificamente, claro que os demais anteriores, aí eu estou falando do ponto de vista prático, né? Mas em se tratando aqui do tamanho desse contorno elastoplástico, eu estou falando especificamente deste contorno. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Esse E ao quadrado é o coeficiente de determinação. Quão ajustável essa curva está, essa equação 2,00 logaritmo e tal, ela está ajustada aos pontos experimentais. Então, R quadrado igual a 1 significaria que tudo está completamente aderido, né? O fit matemático aqui seria um 100% de ajuste. Aqui está 99,9% ajustado, né? O que é um resultado muito bom se tratando de uma compilação, né? Não. O nome disso é coeficiente de determinação. Tá. Mas, assim, eu queria saber se vocês têm mais questões em relação
a essa questão desse efeito, né, disso, né, o que eu estou dizendo aqui com efeito de E sobre Y, é que eu estou dizendo que o modelo que vocês vão ver na próxima videoaula, desse contorno elastoplástico, ele depende de E sobre Y. É isso que precisa ficar claro aí para vocês, né. Não, se isso está... Porque, assim, senão depois vocês vão ver a aula que eu gravei com um monte de equação e aí não tem muito sentido, né? Então, tem que ter um sentido físico percebendo que isso que o que está por trás disso é isso, né? Que é esse contorno que está sendo modelado por essa relação de propriedades, né? E que essa relação de propriedades, por sua vez, ela tem variações com os grupos de material, né? É o que está apresentado aqui. E para o projeto de vocês, em escolhendo o material cerâmico, né, é razoável pensar que eu preciso de alguma equação, então aqui pelo menos tem 3 disponíveis, né, para vocês, 2 referências aqui, mais uma aqui, para vocês selecionarem essas referências ao menos, ou até essa mesma dos russos, né, para fazer essa conversão e não converter usando 3, né, caso vocês achem a dureza do material lá na literatura, né. Esse artigo desse russo, sim, tá? Esses outros aqui, eu acho que eu deixei o capítulo de livro lá que eu escrevi disponível, ou pelo menos o link, né? Que essa equação, essa referência, e essas aqui estão lá no capítulo de livro. Tá? Deixa eu até conferir lá. Eu acho que ou o link do capítulo está lá, ou ele mesmo. Né, que aí eu compilo aí um pouco essas referências, né? Tá assim, tá lá, o capítulo de livro Contact and Fracture Mechanics, tá no e-books. E a referência tá aqui, Core Model of Indentation Newman, que é essa figura aqui dos russos, né? Essa figura aqui dos russos é esse artigo. Então, assim, vocês têm para onde escapar aí para fazer conversões com propriedade, né? Digamos assim. Legal. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos avançar aqui um pouquinho na parte do efeito do encruamento, que é empírico, né? E aí a gente faz um intervalinho para dar sequência lá, para falar dos limites lá, em função daquele parâmetro, né? Que a gente vai ter uma ideia geral ali aquela mesma tendência que o Tabor escreveu, só que vendo de outro ponto de vista, né? Aí a gente faz um intervalo aqui, depois vê o efeito do encruamento. Então, da mesma forma que houve trabalhos empíricos lá dizendo, eu tenho essa dureza, essa tensão de escoamento, por uma questão de relação envolvendo o coeficiente de encruamento, né, se chegou em modelos empíricos, aí, por exemplo, esse de 1981, né, em que esse fator de relação, ele é função do coeficiente de encruamento, né, então, tem essas relações empíricas também, de acordo com simplesmente o conjunto de propriedades que está apresentado, né. Tem refinamentos em torno disso, né, como esse, né, então a gente tem, para um modelo completo, a gente tem o coeficiente de encruamento e o coeficiente K, né, na equação de modelagem da deformação plástica, né? Então, se tem um determinado modelo para um certo valor de K, uma certa faixa, o outro, né,
aí a gente tem essas variações nos modelos, e aí, empiricamente, né, esses resultados, né, qual é o C previsto, né, pelo modelo, e o C experimental, né, quer dizer, então tem esses ajustes aí que foram feitos de forma empírica, incorporando o efeito de encruamento, que depois nós vamos ver qual que é a região que o encruamento começa, de fato, a ter algum efeito para além do aumento dessa região plasticamente deformada, né. A gente fez alguns trabalhos aqui na UTFPR, em que o coeficiente de encruamento ele é resultado da forma que aparece durante o processo de carregamento esférico, né? Então, vocês percebam que aqui a gente tem alguns pontos experimentais e tem 4 modelos empíricos aqui, em função da forma que aparece no carregamento, né? Então, os 4 modelos estão descritos aqui, como que são captados esses pontos experimentais pelos diversos modelos para 1, 2, 3, 4, 5, 6 materiais diferentes, né? Da mesma forma, essa forma do que fica impresso, né, depois de ter feito a dureza, ela foi modelada aqui em 2006, mostrando que tudo pode depender também, além do encruamento, da relação entre escoamento e módulo, né? Então, está aqui o formato que a gente pode ter, né? Na verdade, esse desenho aqui da esfera carregando deveria aparecer antes, né? A gente mediu, então, essas alturas aqui para cada caso e testamos mediante o modelo, recuperando aqui os valores de ensaio de tração, né? E, mais uma vez, para pontos experimentais diversos, aqui a gente tem a forma prevista por aquele modelo anterior, aliás, medida, né, em Y, e a calculada aqui em X pelo modelo anterior, né, e a reta aqui é como se fosse a relação de 1 para 1, né? Então, consegue captar alguns pontos aqui, segundo o modelo, né, aí tem a discussão dos erros experimentais, mas, enfim, né, dá para prever aí o valor do encruamento ou da forma da impressão também, tanto experimentalmente quanto por modelos analíticos, né. Então, vamos parar aqui nesse slide, que aí com ele a gente vai falar de novo aí da questão da transição dos regimes, né, da mesma forma como fez o Tabor, só que agora usando um parâmetro de controle, e aí eu vou mostrar vários trabalhos em que isso tenha sido feito em algum formato, né. Vamos voltar às 13h30, aí a gente dá uma descansada de 15 minutos e pega nesse assunto, né, desse limite, depois eu vou apresentar para vocês lá as grandes deformações, quais são as dificuldades aí que tem e os efeitos para modelar aí deformações muito acentuadas dentro da plasticidade total. Tá bom? Então, voltamos aí às 15h30. Beleza, tá bom.
Igor Luiz, vamos retomando. Tudo bem? Estão por aí? Estou aqui também. Vamos lá, então. Então, assim, pessoal, a gente vai ver agora um panorama importante aí da literatura, né? Para a questão desse regime de plasticidade pleno, né? Inclusive, às vezes chamado aí de steady state, né? Porque a constância do valor de constrição, do valor do fator de constrição, é algo relativamente importante aí para os ensaios de dureza. Então, em torno desse parâmetro que pode ter sido chamado em algum momento de lambda, né, que é a relação módulo pelo escoamento e, para o caso esférico, raio de contato pelo raio da esfera, né. Nesse trabalho de 2004 aqui, a gente então tem a variação da pressão média, que representaria a dureza pela tensão, né, que resulta no escoamento, e em volta desse parâmetro. Percebam que aqui embaixo, né, bem quando começa aí essa variação, né, dessa curva aqui, que tem essa forma sigmoidal aqui, que era aquela reta colocada pelo Tabor, né, nós temos dois valores aqui para a parte do limite elástico, né, que é o 1,07, que é o valor que já estava lá reconhecido como 1,1, até chegar lá no aproximadamente 3, né. O 1,07 tem aqui uma equivalência de um valor bem específico, né, 2,52, né, como se fosse algo possível de ser analiticamente calculado e que de fato né, e daqui para frente não, né, daqui para frente tanto o regime de transição, que está bem colocado aqui, intermediário, como o regime plástico, aí eles têm que ter um modelo analítico próprio, que são aquelas possíveis abordagens que eu coloquei, né, não tem mais nenhuma, ou um modelo numérico, né. Vejam que existe uma região aqui possível, né, 50 a 200 colocados para entrada no regime plástico, mas o que de fato esse artigo em particular reporta um valor crítico de 66, especificamente para entrada nesse regime, né. E uma outra coisa importante, depois vai aparecer em outros trabalhos também, é a região aqui a partir desse número 10, né, em que a gente consegue visualizar o efeito do encruamento, quer dizer, como que seria a curva do material sem efeito nenhum, né, quer dizer, com comportamento elástico seguido de um encruamento não caracterizado, né, quer dizer, um coeficiente igual a 0, um coeficiente igual a 0,3, o ponto demarcado aqui dentro da transição, onde começaria a ter esse efeito, tá? Então, a curva é bastante importante porque ela discrimina muito mais aquela curva inicial do Tabor com a parte de simulação numérica, né? Um trabalho do mesmo ano, agora novamente para o encruamento igual a 0, e considerando aqui um coeficiente de atrito, que é um dos efeitos que tem para essa entrada, né, que não estava considerado no trabalho anterior, já mudamos o valor crítico para um número que era 66, agora passou a ser 100. Então, já temos uma primeira variação de um trabalho para o outro, né, aqui ele indica ali a linha do Hertz e tal, né, como que seria obedecendo o Hertz, depois transitando lá até encontrar o valor de 3. Mais um trabalho com a mesma curva, né, com outro valor crítico, né, com um coeficiente final aqui de 2,9,
né? Uma equação aqui que deve estar dentro do artigo, né, para o regime, a solução completamente elástica, né? Elástico, elastoplástico e o totalmente plástico, agora com valor crítico de 80, né? Então, um valor 66, outro de 100, outro de 80, e uma novidade aqui, esse trabalho, esse gama aqui é o inverso do coeficiente de encurramento, né? Então, ele tem uma faixa aqui simulada que considerou o encurramento entre esses valores aqui para o seu coeficiente, né? Para achar esse valor de 80. E também a simulação tem uma faixa específica aqui de relação entre escoamento e módulo, né? Aí começa a ter os aprimoramentos aí possíveis, né? Mais um outro trabalho em que a transição agora, eles sequer apresentam qual que é o valor crítico, né? Porque é função do próprio encurramento. Nós temos 4 curvas aqui, né? Para um coeficiente 0 até um coeficiente de 0,5, né? As curvas vão ficando encurtadas aqui, até ter o valor nessa transição, né? Encontrando lá de novo a assíntota em volta do valor que está próximo de novo do valor de 3, né? Então, valores diversos, considerar o não encurramento a partir desse valor, bastante coisa aqui. Isso que eu coloquei só 4 trabalhos, tem mais na literatura, né? Porque senão a aula vai ficar um compilado muito grande, a ideia é só mostrar aí a diversidade. Agora, uma coisa que eu sempre tive curiosidade para esse caso, né, é se toda essa conversa aí se confirma, né, aquela conversa que vem lá do Tabor, ou mesmo esses valores aí de entrada no campo plástico, se a gente tivesse um aparato experimental possível de fazer isso, né. Então, tem alguns trabalhos na literatura, pouquíssimos, né. Provavelmente o doutorado mais reconhecido aí foi feito por esse pesquisador, que é o Jamari, né, que é um indonésio, que fez seu doutorado na Holanda, né, que tem aí a questão da colonização da Indonésia pela Holanda, tem essa questão aí uma cooperação em termos científicos entre os dois países, né. Então, ele fez isso com uma esfera de cobre ou alumínio, né, então ele inverteu o sistema de ponta-cabeça e apertou essa esfera contra um material muito mais rígido, né, que é o carbeto de silício, e achou aí os valores de pressão máxima em relação à dureza na ordem de 0,7, né, 0,72, 0,75, quanto que isso era 0,6, lá no caso do Tabor, né. E um segundo trabalho que eu encontrei agora em 2018, por esse grupo da Polônia, né, do pesquisador Paulus, né, mais uma vez, então, eles configuraram agora aqui, vejam o que seria o equivalente da esfera, né, usinado em cobre e usinado em aço, né, como que mediu aqui a deflexão, e o aparato ali, agora eles estão pressionando, né, essas esferinhas contra uma plaquinha que está ali embaixo, que é de metal duro, novamente muito mais rígido que o 4140 ou o cobre, né, e a pressão máxima agora foi para 0,8, então, antes era 0,72 e 0,75, e aqui tem uma verificação experimental de 0,08, né, que começa a ficar mais diferente ainda daquele valor de 0,6, né, original lá do Tabor, mas de fato tem pouco trabalho experimental. Inclusive quando eu publiquei o capítulo de livro que eu resumo essa aula aqui, esse trabalho aí nem tinha sido publicado ainda, e por isso que naquele ano eu incorporei a versão para essa aula com este trabalho aqui, suas fotos, né, que são interessantes. Bom, tem um problema em fazer esse negócio de cabeça para baixo, né, e se a gente está fazendo a dureza no sentido do que é chamado de indentação, ou no sentido que é chamado de flattening, né, pegando a esfera e deixando ela rombuda, como está aqui na figura de baixo, ou, de fato, deformando o corpo
prova que está aqui em cima, né? Então tem essa dificuldade experimental também de fazer uma esfera e fazer a medição da sua deflexão no sentido do plano, que é o que aqueles trabalhos fizeram, né? Para vocês verem a dificuldade, as equações baseadas em abordagens diferentes, elas não são as mesmas, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma equação para o coeficiente de constrição no sentido da identação, né? Quer dizer, esfera deformável contra plano, aliás, esfera rígida contra plano deformável, né? Ou o contrário, né? Esfera deformável contra plano rígido, que é o caso flattening, né? Nós temos equações diferentes aqui para um caso e para o outro. Mas se a gente colocar esse conjunto de equações uma contra a outra, digamos assim, a gente pode chegar em algum valor de variação, né? Entre a relação de tensões de escoamento, que era 2,5, né, lá naquele slide inicial, nessas relações foi o que o Gaedner fez, né, ele chegou agora numa razão de 1,7, que é bastante diferente daquele 2,5 lá, tudo isso aqui por simulação numérica, considerando o caso flattening contra o caso indentation, que faz bastante sentido, né, colocar um contra o outro e encontrar um valor de relação diferencial aí, de um para um contra o outro. Então, 2,5 virou 1,7 aqui nesse caso desse trabalho em 2016. Bom, a partir disso, a última coisa que eu queria conversar com vocês hoje, né, é extrapolações para além dessa região, né? Essa figurinha aqui da direita, aqui em cima, mostra, então, o comportamento elástico linear com um encruamento zero, né, quer dizer, atinge a tensão de escoamento e permanece num patamar, numa tração sempre, né, como se o N, né, o coeficiente de encruamento aqui fosse zero, né. O que acontece se a gente continuar com deformações muito acentuadas? A gente percebe aqui a existência de mais regiões, além daquelas regiões já anteriormente identificadas, que tem um número ali dizendo, eu tenho um valor crítico para entrada na região de deformação total, mas que, na verdade, são deformações relativamente pequenas, né? O que eu vou mostrar para vocês nessa segunda região aqui, para esse material específico, né, é uma dificuldade da técnica de elementos finitos conseguir modelar de fato aquilo que seria previsto com atrito e com encruamento, que é chamado o regime de deformação finita, né? Nós vamos ver as motivações pelas quais a técnica não conseguiria eventualmente captar o que acontece na prática. E a gente tem um último regime para cima de um certo nível de deformação muito, muito alto, em que há, na verdade, perda de semelhança no contato, né? Quer dizer, a esfera, ela fica como se estivesse praticamente boiando dentro da deformação que ela fez, e a expressão para essa perda de contato é peeling away, em inglês, né? Então, quer dizer, acima de 0,44, 0,43, ali não teria nem sentido considerar aí qual que são essas variações, né? Mas a gente tem uma queda aí daquilo que seria considerado normal. Vamos ver como é que se conseguiu dar um zoom nessas regiões, né? Nós temos modelos para essa região de regime de deformação finito, né? Então, por exemplo, esse mesmo trabalho do Gaedner trouxe de volta aqui alguns desses modelos, né, para essa região, né. E aqui uma coisa muito importante, né, que a gente tem que perceber. Então, basicamente essa figura A aqui é aquela figura que tem as três regiões, né, a região que vem sendo modelada, depois uma reta,
né, que, por exemplo, esses autores têm modelo para essa reta aqui, o 2,8 reconhecido, né, que entramos naquela região, e finalmente aquele peeling away lá, né, que está perdendo contato. E aí materiais, né, porque que tem várias curvas aqui, tem materiais com diferentes propriedades, todos para o mesmo módulo e mesmo encruamento, mas tensões diferentes. A figura B é uma figura muito importante, né, porque na verdade a figura B é um zoom da primeira região, né? Então, se vocês for ver aqui a escala de A sobre D, ela está vindo de 0,02 até 0,14, né? E nessa, voltando aqui para a figura A, a gente tem 0,04 e 0,012. Então, é a primeira região aqui. O que a gente pode ver aqui seria justamente as variações, mais uma vez, mesmo com o mesmo módulo e coeficiente de encurramento zero, né? Variações aqui em torno das propriedades do material para ver como que se daria a variação até entrar no regime de plasticidade total, né? Para perceber que isso aqui é um zoom, né? O que é pequena deformação e o que passaria a ser considerado como grande deformação, que, como eu falei no início, são problemas muito mais associados aos processos de conformação mecânica, né? Aí teria que, eventualmente, identificar isso ou uma grande deformação mesmo em contato mecânico, né? Aquele zoom anterior, né, que vai até 0,14, aqui a gente tem uma extensão da segunda região, mostrando que quando se considerar algum coeficiente de atrito naquela região, né, a gente não tem aquela queda, né? Então, tem uma curva aqui que parece ter uma queda com um coeficiente de atrito entre a esfera e o plano igual a zero. Então, vejo que as bolinhas brancas estão indo para zero, né? E quando se considera o atrito aqui, a gente tem uma constância em torno do valor de pressão associado, inclusive tem pontos experimentais aqui, de um outro trabalho com cobre, né? Como conseguiu aí modelar com cobre, poderia ser um modelo empírico, e aquilo que eu falei, a técnica tem dificuldade de reproduzir isso, né? Qual que é o problema disso? Né, nós temos dois problemas práticos aí, importantíssimos para não conseguir reproduzir isso, né? Primeiro, quando a gente começa a endurecer um metal, né, a gente aplica um mecanismo de endurecimento e começa a aumentar a sua tensão de escoamento, a gente tem um efeito paralelo na capacidade de encruamento desse material. Tá? A gente pode verificar isso por uma série de aços temperados, por exemplo, e revenidos, e a gente pode verificar isso por uma série de ligas de alumínio endurecidas por precipitação, só para pegar dois conjuntos aí que seriam endurecidos de alguma forma, né? O que acontece em paralelo com esses metais que a gente está aumentando artificialmente a tensão de escoamento, a gente reduz o coeficiente de encurramento ao mesmo tempo. Né? É inevitável. Né? Então, o que está dito aí? Que os metais com um fraco endurecimento, né, por encurramento, eles têm uma tensão de escoamento suficientemente alta, né, para que a região elastoplástica ela ocorra numa faixa mais ampla, né? O que acaba limitando, então, a ocorrência da queda com os valores extremamente altos aí de deformação, né? Então, acaba sendo uma dificuldade para poder captar isso, essa proporção aí, né, entre aquilo que é um encruamento zero, ou tendendo para zero, e o que seria um valor
relativamente mais baixo de tensão de escoamento, né? Essas coisas têm dificuldade de se combinar. E os efeitos do encruamento, eles são mais acentuados justamente para esses materiais, né? Que tem pequeno valor de coeficiente de encruamento, porque tudo começa com o modelo sendo n igual a zero. Né? Então, o atrito tem um efeito extremamente alto e a gente tem uma tensão de escoamento que é relativamente alta, justamente, né? Então, não consegue também evidenciar aí, sem o efeito do atrito, tudo isso, né? Se a gente voltar aqui e analisar um pouco o que são esses valores, né? A gente vai ver aqui nessa figura de volta que pega o decaimento, tensão de escoamento de 50, que é bem baixa, tensão de escoamento de 200, de 500 e de 1.200, né? E aí, se a gente vem aqui para o zoom da figura da direita, né? A gente tem também essa faixa de 160 até 1030, que seria aí, para esse coeficiente de encruamento, algo mais realístico, né? Um coeficiente de encruamento de 0,05, que foi imposto aqui nessa figura, né, para ter uma sequência sem decaimento, com esses pontos quadrados aqui, né? Que é uma tensão um pouquinho maior aí, um pouco maior de 1000. Então, esse ponto quadrado preto aqui refletiria melhor aí o comportamento de um aço, né? Então, a conclusão é que os efeitos do atrito e do encruamento são muito fortes aí para as grandes deformações, e o pessoal de simulação tem uma dificuldade aí, um desafio bastante grande aí de conseguir reproduzir esses dois efeitos que acabam não sendo captados aí pelas técnicas de simulação. Então, isso é mais uma curiosidade para mostrar para vocês, né? Eventualmente, alguém poderia trabalhar com essas deformações muito grandes, mas não é o foco. Isso aqui é quase como se fosse um apêndice da aula aí, para a gente trabalhar com essa ideia, porque a gente continua com a mesmíssima curva, por exemplo, daqui, né? E aí, o que representa esses valores aqui, por exemplo, ultrapassando um pouquinho o valor de 100, né? Será que não continua mais para frente? Sim, continua, e tem o esboço, como estava aqui, dessa queda que aconteceria, né? Para valores de A sobre R ainda mais altos, né? Então, se veria uma queda, né? Ao invés de uma assíntota aqui, né? Se observaria uma queda por simulação numérica e depois aquele peel away, né? Então, a curva ficaria com uma série de variações aqui que acabam não sendo demonstradas para todo esse circuito, né? Quer dizer, isso aqui seria como se fosse todo esse pacote aqui que já está dividido em 3 regiões, quando se modela grandes deformações, né, ela já está embutida naquilo que se chamaria da região 1. Né, então, está tudo aqui dentro, né? Tudo dentro da região 1 é tudo aquilo que a gente tinha acabado de visualizar antes, né? O que acontece para depois, com deformações ainda maiores, né? Então, esse complemento aí, se todo mundo for acessar a literatura, pode ter um pouquinho de dificuldade aí de ter esse entendimento, tá? Então, já que vocês estão aí na luta, né, eu coloquei ali no YouTube a aula chamada Transição Elastoplástica, tá no YouTube, né, mas tá o link no Moodle, é o último link ali do arquivo de aula e exercícios, então tem 15 minutos só, é o parênteses, né, daquela relação que explica por que o contorno elastoplástico é modelado, né, em função da relação E sobre Y, como está nessa figura aqui, tá?
É o parênteses dessa aula para explicar essa parte, e essa parte tem a questão operacional, porque a escolha dessa conversão aqui, ela pode não ser exatamente direta, né, se a gente não estiver tratando de um material metálico, né. Então, aqui tem uma série de outros materiais, aí, incluindo cerâmicas, aí, que podem ser selecionadas para aumentar a resistência ao desgaste daquele projeto, daquele cilindro de laminação. Então, podem assistir lá a aula, né? Aí, semana que vem, nós ficaríamos à disposição aí para tirar dúvidas aqui na sala, né? E aí entregar a lista e os trabalhos até o dia 30, né? Seria o final do mês. Tem mais uma agora. Que seria o equivalente da semana que vem, né? Eu já consegui deixar pronta aí nesse final de semana, então já está lá no Moodle, que é o parênteses, como eu estou falando, para essa ideia aqui da relação, como foi modelado esse contorno elastoplástico em função do E sobre Y. Né? Tá lá no Moodle já, e aí é questão de vocês usarem esse material aí para elaborar o projeto. Tá? Aí semana que vem tiramos dúvida, inclusive quem já quiser mandar a lista aí por e-mail e tal, né? Ou ter dúvida da lista de exercício, a gente discute segunda que vem e fica aí com prazo para entrega até dia 30. Tá bom, pessoal? Então, bons trabalhos aí, me consultem aí qualquer coisa. Tá, beleza, obrigado, professor. Um abraço aí, tchau, tchau. Igualmente, tchau, tchau.